Vamos iniciar. Gostaria de saudar a todos que estão nos acompanhando. Essa é a primeira live do meu canal. Hoje nós iremos tratar sobre a construção de projetos de pesquisa e nós temos aqui um convidado muito especial para conduzir uma conversa sobre esse assunto e ajudar todos que estão nessa empreitada de construir um projeto de pesquisa, quer seja para um curso de graduação, para um curso de pós-graduação, ou estão pensando em submeter-se a uma seleção de programas de mestrado e doutorado. Enfim, o professor Hamilton Pernick, que é doutor em educação, é uma pessoa extremamente qualificada para estar aqui conosco, dando algumas sugestões com base na sua experiência e nos seus conhecimentos. Eu quero, então, iniciar falando sobre o objetivo dessa live, que é exatamente contribuir com a construção do projeto de pesquisa de vocês. Lembrando que o projeto é a fase inicial da pesquisa científica, onde consta o delineamento de toda a estrutura, particularmente na introdução do projeto, você explicita o seu objeto de pesquisa. Então, esse elemento do seu projeto de pesquisa ele é particularmente importante no processo de pesquisa científica. O professor Hamilton Pernick Vieira é pedagogo e bacharel em teologia, é mestre e doutor em educação pela UES, pela Universidade Estadual do Ceará, professor da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, é autor da tese intitulada Saberes da Docência Universitária e Ciclo Gnosiológico em Paulo Freire, tessituras da pós-graduação em educação. Além disso, professor Hamilton, é pai da Giovana e esposo da Gabriela. Isso. Então, seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Sem mais delongas, gostaria de lhe passar a palavra para fazer as suas considerações iniciais. Boa noite, professor César. Boa noite, os colegas, professores que estão nos ouvindo, alunos de graduação, de pós-graduação, alunos do professor César Sadala, também possivelmente alguns alunos meus, colegas de trabalho, já vi aí a Janaína aparecendo aí do Distrito 6, um prazer enorme, tá certo? Esse momento, para essa partilha de conhecimentos em torno do projeto de pesquisa. Boa noite a todos. Professor, em sua trajetória acadêmica, você já pesquisou e também orientou estudantes de graduação, de pós-graduação, Eu gostaria de pedir a você que falasse um pouco sobre essa sua trajetória e que dificuldades você percebeu que esses estudantes que você orientou mais encontraram no processo de construção de projetos de pesquisa. Beleza, vamos lá. Na minha trajetória profissional, eu vou falar primeiro da minha experiência e depois da minha experiência com os alunos. Eu vim a ter contato maior com a pesquisa foi na especialização Lato Sensu. A graduação ela teve mais foco no ensino do que na pesquisa, tá certo? Então, uma das coisas que eu identifico é que a formação inicial ela tem lacunas nessa aproximação do graduando com a pesquisa. Geralmente, alguns cursos estão optando agora não mais por monografia, estão optando agora por projetos, artigos científicos. Isso é uma discussão no MEC agora, quer dizer, a faculdade ter opção do aluno fazer ou não monografia, Eu acho isso um pecado científico, porque, no meu entendimento, a monografia é um processo formativo de sistematização de conhecimento. Então, eu sou defensor ferrenho da monografia. Então, eu já vejo a lacuna na formação inicial, na graduação. Aí essa lacuna da relação com a pesquisa vai se estendendo, e vai se, vamos dizer assim, alargando ou não, dependendo da busca da pessoa. Se ela for aprofundar na especialização, ela vai tocar um pouco mais na pesquisa. Se ela for para o mestrado e assim pelo doutorado, chega a aprofundar mais. Mas eu acho que uma das coisas que eu destacaria agora como lacuna principal é a nossa capacidade de ler e interpretar texto científico e trabalhar com fichamento de leitura para a produção de texto científico. Isso que a gente acaba fazendo lá na disciplina de metodologia científica,
que a gente faz uma ou duas aulas e não considera muito essa coisa de aprender a ler os textos científicos, tirar os elementos fundamentais para um fichamento, quer seja ele temático, ou bibliográfico, ou um fichamento, vamos dizer assim, um glossário, um vocabulário do texto. A gente não considera essas coisas, mas no meu entendimento, isso daí mudou a minha perspectiva da pesquisa. A minha capacidade de ler um texto científico e extrair do texto elementos fundamentais, do tipo o assunto, a tese do autor, os argumentos do autor e a conclusão do autor. Então, quando eu aprendo a ler os textos e consigo pensar esses elementos, eu estou começando a dialogar com o campo da pesquisa, porque com esses elementos em mente, teórico, metodológico, eu consigo olhar a realidade e tentar fazer um desenho de um projeto de pesquisa. Eu acho que isso é uma lacuna da graduação, que a disciplina de monografia, ela ainda está com pendências nessa área, no meu entendimento. Eu sou professor de pesquisa educacional também, e eu tento fazer isso com os alunos. Fichamento de leitura. Já que a gente está falando em dificuldades para a construção do projeto de pesquisa, então quais são as dicas que você daria para esses alunos de graduação ou pós-graduação no sentido de superação dessa dificuldade ou dessas dificuldades? Ok. Se você é graduando, né, se você está em curso aí, e já passou pela disciplina de metodologia científica, eu te convido a revisitar a disciplina e, sobretudo, dar uma lida. Eu vou sugerir aqui uma leitura do Antônio Joaquim Severino, que é o livro, no meu entendimento, é quase a bíblia da metodologia científica no Brasil, o professor Antônio Joaquim Severino, da Universidade Estadual de São Paulo. Ele é da área de filosofia e ele escreveu esse livro, já está na 30ª pouca edição. Ele tem um capítulo lá sobre leitura e análise de texto científico. E esse capítulo, ele discute os vários tipos de fichamento temático, fichamento bibliográfico, e ele trabalha várias nuances da análise de um texto científico. Ele destaca a análise textual, para perceber os elementos fora do texto, as relações de intertextualidade, os fundamentos filosóficos daquele autor, para tentar descobrir a estrutura do texto, a estrutura, eu diria, argumentativa, linguística. Depois ele vai para a análise interpretativa, para poder compreender o autor à luz de sua época, de seu contexto, e aí ele discute quais são os caminhos aí para pensar a hermenêutica desse pensamento, e depois o fichamento temático, que é o fichamento por categorias de análise. Então você, a partir do seu título, por exemplo, formação de professores para a educação básica no município de Fortaleza, por exemplo. Esse título já é o elenco daí, já as categorias que eu vou ter que fazer as leituras para fazer os fichamentos. Formação de professores, educação básica e rede municipal, rede estadual. Então, eu vou fazendo as leituras e eu vou fazendo os fichamentos, eu vou retirando das leituras que eu vou fazendo os enxertos dos autores que definem essas categorias minhas. Então, o que é formação de professor? Eu vou ler o Libânio, eu vou ler a Selma Garrido Pimenta, que são autores da área, eu vou ler Ibernon, né? A Mizukami, são autores da formação. Eu vou lá lendo esses autores com a lente das minhas categorias. Esse é o problema do aluno, é porque ele quer ler tudo para construir um projeto de pesquisa. Não dá, as leituras são focadas nas categorias teóricas e são focadas nos elementos fundamentais da metodologia, né? Não é nem nosso assunto hoje de metodologia, mas eu vou ter que fazer essa leitura focada. Então eu indicaria, a primeira coisa, fazer a leitura do Severino, tá? E a segunda coisa é descobrir, fazer um título aí provisório e descobrir quais são as minhas categorias teóricas. Porque com esse roteiro dessas categorias, eu jogo lá no Google as palavras, posso jogar as palavras separadas, forma de educação básica, rede municipal, o que seja. Eu posso jogar as palavras separadas, vai me botar um bocado de artigo científico para eu ler, ou eu posso combinar as palavras também para ter uma busca mais refinada. De posse desses artigos, eu vou ler, buscar os conceitos. Então, acho que essas duas dicas. Aprofundamento em fichamento de leitura no Severino, e segundo, imersão no universo teórico daquele objeto de pesquisa que eu quero construir um projeto, certo? O professor Hamilton destacou aí
a importância de você fichar textos, de você ter bons referenciais de metodologia científica, não é, professor Hamilton? Então, dicas preciosas aí para quem pensa em construir um bom projeto de pesquisa. O que é um bom projeto de pesquisa? É um projeto que você submeta à apreciação de outros pesquisadores em um processo de qualificação científica, quer seja numa banca de graduação ou pós-graduação, ou em uma seleção de mestrado, doutorado. E esse projeto não quer dizer que ele vai estar isento de críticas, mas ele recebe o aval dessa comunidade científica para ser executado, ou seja, uma pesquisa viável, uma pesquisa harmônica, né? Que há uma harmonia entre os seus elementos. E falando nos elementos da pesquisa, professor Hamilton, com foco na introdução, que é o que a gente está tentando trazer nessa live, já que a ideia é como iniciar o seu projeto de pesquisa, eu queria pedir a você que destacasse os principais elementos que devem compor um bom projeto para quem quer iniciar essa elaboração e o que tem que ter nesses elementos. Ok. Eu vou sugerir aqui estabelecer relações com uma tétrade, tá? 4 elementos. O título, né? O problema de pesquisa, os objetivos e as categorias teóricas, tá? Elas precisam estar em profunda harmonia, porque se elas estiverem em profunda harmonia, a decorrência será uma metodologia ajustada, né? Para poder tocar o campo de pesquisa, mas eu não quero tocar na metodologia, eu quero tocar nessa tétrade inicial. Então, o título ele tem que responder, basicamente, no meu entendimento, o que e onde. Tá? Se for uma pesquisa histórica, ele precisa responder o quando também, que é o recorte temporal. Tá? Vou dar um exemplo. Estava tratando dessa proposta aí, formação de professores para os anos iniciais do ensino fundamental, por exemplo. Né? Formação de professores é o quê? O ensino fundamental, os anos iniciais do ensino fundamental, é onde? Mas, mesmo assim, ainda está grande, né? Eu posso delimitar um estudo de caso a partir do Distrito 6 de Fortaleza, por exemplo. Aí já vai diminuindo, sabe? Então, a ideia é trazer o que e o onde na proposição do título, e se for uma pesquisa histórica, ou até que, se eu quiser delimitar historicamente, eu posso colocar um intervalo aí, um recorte temporal. Formação de professores para os anos iniciais do ensino fundamental, nos anos 40, por exemplo, em Fortaleza. Então, eu disse o que, eu disse o quando, eu disse o onde e o quando. Tá? O título tem que ter essa precisão, porque quando eu olhar o título, eu sei do que o trabalho trata. Tá? O que e o onde e o quando. E a relação desse título com o problema de pesquisa. Tá? Eu acho que também uma das coisas que eu destacaria, que os alunos têm muita dificuldade, é na elaboração do problema, sabe, César? Porque geralmente a gente faz perguntas do tipo que a resposta seja sim ou não. Por exemplo, é importante estudar a formação de professores no município de Fortaleza? Né? Isso não é um problema de pesquisa, certo? Porque você vai ter uma resposta aí, ou sim, ou você vai ter uma resposta não. O problema de pesquisa, ele estabelece relações entre categorias, relações processuais, cuja pesquisa empírica ou a pesquisa bibliográfica, ou qualquer método que você vai escolher, é o método quem vai dar a resposta, né? É a execução do método quem vai dizer se é sim ou não. Então, como é que eu faria esse problema aí, por exemplo? Eu diria assim, quais as relações entre a formação de professores para os anos iniciais do ensino fundamental nos anos 40? Quais as relações que existem entre a formação de professores e a inserção desses professores, né, nos anos iniciais, nos anos 40? Então, eu estabeleço relações entre variáveis para pensar esse problema. E, para mim, é muito fácil fazer o problema quando eu penso assim, eu pego o título e coloco um pronome relativo na frente do título. Aí você tem um problema, né? Então, o que, quando, onde, de que forma, quais as relações, né? Então, aí você coloca o pronome relativo no início do título, você tem um problema de pesquisa. E os objetivos, professor? Os objetivos é só eu pegar o problema, né, e colocar um verbo no infinitivo, na frente do problema, eu vou ter o objetivo geral. Por exemplo, compreender as relações que existem entre
a formação de professores nos anos iniciais, e os anos iniciais do ensino fundamental, quer dizer, a inserção desse professor nos anos iniciais, nos anos 1940. Aí eu posso até declinar uma cidade, né? Em Fortaleza, na Paraíba, ou qualquer cidade que eu queira fazer um estudo mais aprofundado. E os objetivos específicos seriam declinar esse objetivo geral em passos menores, porque o objetivo geral ele é o horizonte maior da pesquisa, né? Que está diretamente ligado ao problema, e eu vou estabelecer passo a passo como que eu vou resolver esse problema, como é que eu vou dar conta desse problema. Aí eu gosto muito de trabalhar com meus alunos, pensar um objetivo específico para cada categoria teórica, sabe? Então, pensaria um objetivo para a formação, um objetivo para os anos iniciais e um objetivo para entender o contexto histórico-político dos anos 40. E outra coisa que eu destacaria é a utilização dos verbos fortes para esses objetivos, tá? Os alunos geralmente utilizam verbos do tipo pesquisar, estudar, entender. São verbos genéricos. Esses verbos não dizem nada para mim em pensar uma ação forte e efetiva. Verbos do tipo compreender, conhecer, discutir, caracterizar, verbos que você vê a intencionalidade e a direção da ação. Tá? E por fim, tirar do título as categorias teóricas. Como no projeto que nós estamos discutindo, formação de professores, eu vou para os autores discutir qual o conceito, né? Anos iniciais do ensino fundamental e anos 40, anos 1940, ou no Brasil ou na cidade onde eu queira fazer a pesquisa. E aí eu vou para os autores. Eu sugiro aos alunos trabalharem com pelo menos 3 autores para cada categoria. Um autor é pouco, 2 é mais ou menos, e 3 a gente começa a pensar numa discussão razoável de uma categoria. Isso para um projeto de pesquisa, tá certo? Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, a harmonia que existe entre o título, o problema, os objetivos e as categorias teóricas. Pessoal que está chegando agora, o professor Hamilton acaba de destacar os elementos que ele considera essenciais do projeto de pesquisa para quem está fazendo esse empreendimento agora, ou numa graduação, ou numa pós-graduação. O professor Hamilton destaca a importância de articular 4 elementos. O título, não é isso, professor Hamilton? O problema, os objetivos e as suas categorias teóricas. A gente está recebendo aqui o professor Hamilton hoje na live do meu canal. A ideia era fazer uma transmissão simultânea pelo Instagram e pelo YouTube, mas a transmissão no YouTube não foi possível. Entretanto, todo o vídeo dessa live vai ficar gravado para consulta posterior, tá certo? Queria lembrar que o professor Hamilton, ele é pedagogo, mestre e doutor em educação, professor da Rede Municipal de Fortaleza. Gostaria de registrar também a presença de todos que estão aí na live e agradecer por vocês estarem nos acompanhando. Temos aqui a Ana Geniele, a Niliane, a minha companheira, a Adriene Lima, a Cícera, minha ex-aluna, a Bruna Amaral, Eliakim, meu ex-aluno também, o Heraldo. Heraldo foi lá pelo canal do YouTube, não deu certo e veio para cá. Seja bem-vindo, Heraldo. A Nasa. A Nasa é uma conhecida minha lá do Pará. Oi, Nazaré, tudo bom? A Cristiele, tudo bom, minha vizinha Cristiele? Enfim, nós temos aqui 23 participantes. Deliane, Jerusa, acredito que devem ser alunas, ex-alunos do professor Hamilton, não é, professor? Sim, são orientandos, ex-orientandos meus aí, colegas da rede, né? Alunos que a gente vai conhecendo aí pela caminhada acadêmica, né? Tá certo, sejam bem-vindos. Tem a Kátia, tem a Kelly é ex-aluna minha, seja bem-vinda, Kelly. Janaína, Emanuel, Paula, Ketman, Risolene, Antônia Fernandes, Denise, Leudo. Que bom aí, todos são bem-vindos. Eu estou vendo aqui o nome de várias pessoas conhecidas aí, orientando as minhas. Que prazer enorme, sabe, gente, partilhar dessa experiência com pesquisa, que eu acho que o professor da educação básica, também dou aula na universidade, mas o professor da educação básica precisa se aproximar da pesquisa.
que a pesquisa, a reflexão sobre a prática que muda a nossa realidade, né? Então, eu quero dar os parabéns aí quem se interessou pela temática que está envolvido com a gente aí. Legal? Ah, ok. Tem a Tamires, o Alisson, acaba de entrar a Carolina, enfim, sejam bem-vindos, tá certo? Gostaria de ir já encaminhando para a finalização. Se vocês que estão assistindo a live tiverem alguma pergunta para fazer ao professor Hamilton, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou repassar a pergunta, o professor tá lendo os comentários todos aí também. Então, professor Hamilton, eu queria já também ir caminhando para a finalização da live, tá certo? Quero dizer a você que essa nossa parceria é antiga, nós nos conhecemos desde o mestrado, não é verdade? Sim. E hoje estamos fazendo essa parceria da live, mas inúmeras outras também. Queria lhe agradecer pelas preciosas contribuições. O meu canal ele é focado para metodologia científica. A gente tem isso aí em comum, em tentar ajudar pessoas que estão precisando, a norma da ABNT, como estudar, né? E muito obrigado por o senhor vir hoje à noite compartilhar esse conhecimento. E essa live acontece exatamente no momento em que você também, professor Hamilton, está lançando na internet o seu canal no YouTube também, né? Que vai tratar sobre metodologia científica e outros assuntos também. Queria aproveitar e pedir que você falasse um pouco sobre esse seu empreendimento e fizesse as suas considerações finais. Em fevereiro agora eu defendi minha tese de doutorado e toda a caminhada, né, empreendida até aqui, na verdade é para entender que a docência, a pesquisa tem uma finalidade social. Eu estabeleci esse como meta pós-doutorado de divulgar e socializar o conhecimento com os meus alunos, né? Qualquer pessoa que esteja interessado na construção do conhecimento. E esse canal, que tem por nome os meus dois primeiros nomes, né? Hamilton com H e N no final, Perninck, P-E-R-N-I-N-C-K, Hamilton Perninck, é só colocar no Google que vai aparecer. Esse canal tem como objetivo discutir de forma interdisciplinar 3 áreas do conhecimento, tá? A pedagogia, a filosofia e a teologia, porque são ciências as quais eu me aprofundei ao longo da minha caminhada, e eu quero estabelecer esse canal com vocês lá para divulgar o conhecimento, para postar lá as minhas reflexões, e vocês podem entrar no canal e se inscrever já a partir de hoje, tá bom? Já tem um vídeo de abertura meu lá, e semanalmente ou quinzenalmente, ainda vou decidir, eu vou postar lá os vídeos para vocês sobre diversos temas, né? Na educação, por exemplo, a história da educação no Brasil, filosofia da educação, sobretudo o teórico que eu estudei no doutorado, no mestrado e na especialização, que é Paulo Freire. Então, tópicos sobre a pedagogia freiriana, né? Como eu estudei o ciclo gnoseológico em Freire, ensino, aprendizagem, formação de professores. Então, todas essas categorias em Freire também vai ter lá para vocês. E elementos também da área da teologia, tá? Hermenêutica, sobretudo, eu sou professor da área de interpretação bíblica também, na hermenêutica, história das religiões, e aí vai. Então vai ser um grande prazer essa discussão com vocês lá, se inscrevam lá, pode procurar lá meu nome, que já está lá, tá bom, no YouTube. Estamos lançando hoje aqui, quentinho, o canal com a live com César. É uma grande honra, professor, e participar também do processo, através desse lançamento, mais ainda. Através desse canal, todos serão beneficiados, vão ter acesso a um conhecimento sistematizado que o professor Hamilton tem e vai trazer, vai compartilhar com todos. A Denise, professor Hamilton, está perguntando se vão ter outras lives para a continuidade do desenvolvimento do restante do projeto. A intenção dessa live é tratar da introdução. Então, a gente espera, sim, mais à frente, trazer outras lives. Vamos sim, vamos dar continuidade, né? A gente vai ver aí uma possibilidade de data, a gente dá continuidade, sim, com o pessoal para discutir, até mesmo dentro da continuidade da introdução, a fundamentação teórica, né? A relação com os objetivos, como a gente falou aí,
fundamentação teórica, a metodologia, tá certo? Que, no meu entendimento, é a casca de banana de todo projeto de pesquisa. Os alunos vão mais ou menos na introdução, esbarram um pouquinho lá nos problemas, no objetivo. Na fundamentação teórica caminha, mas aí quando chega na metodologia, é a casca de banana, né? Para você articular os elementos que trazem coerência e procedimentos teórico-metodológicos claros para o campo, é o grande desafio também. Acho que a gente pode ir pensando sobre isso para o futuro aí, breve. A Antônia Fernandes pergunta, gostaria, professor, que você repetisse sobre os aspectos importantes para superar as dificuldades de leitura científica. Lembrando que a gente tem um tempo no Instagram a cumprir, caso caia a conexão antes, a gente vai reconectar, tá certo? Professor Hamilton, se você puder recapitular um pouco essas dicas sobre as dificuldades para a leitura científica. Ok, vou retomar aqui rapidinho. Vocês podem buscar na internet o livro do professor Antônio Joaquim Severino, tá? O nome do livro chama-se Metodologia do Trabalho Científico, e a edição que tem na internet tem a edição de 2007 e a edição de 2002. Eu sugiro você buscar de 2002, porque a edição está bem clara, está bem nítida, porque a de 2007 parece que o pessoal escaneou uma xerox. Então, não está legal. Então, a busca de 2002, lê o capítulo sobre análise de textos, tá? E faz um resumo sobre os elementos fundamentais da análise textual, análise interpretativa, análise temática, tá? E ele ainda traz mais dois elementos, que são a problematização do autor e a síntese pessoal. E aí eu destacaria para o projeto de pesquisa, sobretudo, análise, o fichamento temático, tá? Análise temática que vai gerar o fichamento temático, porque você vai ler os autores focados, tá? A grande dificuldade do aluno é que ele quer ler uma obra inteira para fazer um projeto. Não faz isso. Você tem que ler com base nas suas categorias, tá? E esse fichamento focado é que vai te permitir ter elementos para poder escrever o texto. Eu costumo dizer que não existe escrita científica sem fichamento. Ninguém escreve nada se não fichar, né? E outra coisa que eu aprendi também, no doutorado, aprendi com a professora Socorro Lucena, grande Socorro Lucena, grande mestre, que nos ensinou a partir do fichamento temático, você pensar naquela citação, seja ela direta ou não, palavras-chave. Por exemplo, quando Freire diz assim, sobre o conceito de formação, que quem forma se forma ao formar, e quem é formado, forma-se ao ser formado também. Ele é bem dialético. Ou seja, a formação para Freire está ligada a algumas palavras-chave. Formar e ser formado. Então, veja, dentro dessa citação, cujo assunto é a formação, Freire destaca dois elementos, que são duas palavras-chave. O professor como formador e o professor como agente a ser formado também na relação com os alunos. Então, eu diria que esse fichamento temático, depois que você seleciona as frases, selecione também as palavras-chave do fichamento. Eu gosto muito de trabalhar com cores. Eu pinto as palavrinhas lá com as cores, e aí quando eu vou pensar em ideias para discutir o parágrafo, as ideias que eu vou usar para discutir o parágrafo são as ideias que vêm dessas palavras-chave. Então, quando eu for discutir, eu citei Freire, anunciei, segundo Freire, a formação de professores aí eu cito. Aí, quando eu for discutir embaixo, eu vou discutir a partir das duas palavras-chave. Vou discutir o aspecto da formação enquanto professor que forma, e vou discutir também o aspecto do professor que é formado no processo em que ele mesmo está formando. Então, as citações elas vão dando as direções. Por quê? Porque a pesquisa científica ela trabalha com discurso de autoridade, né? Por que a gente cita os autores? É porque a pesquisa científica trabalha com discurso de autoridade. Então, fulano de tal pesquisou, ele definiu esse conceito, eu trabalho com esse conceito desse autor para criar o meu, sobretudo numa tese, tá?
Então, eu acho que retomar o Severino, aprender a fazer fichamento de leitura, tá? Sobretudo temático, e começar a ensaiar, sabe? Colocar em prática. Ninguém aprende a escrever se não escrever. A gente aprende a escrever escrevendo. Escreve, manda para um amigo para ler, para ele criticar, não tenha medo de receber as críticas do seu texto. Essa palavra aqui não tem nada a ver, esse parágrafo aqui é repetitivo, está prolixo o texto, tá? Então, eu acho que é mais ou menos por aí o caminho. E hoje temos o apoio, né, de inúmeras tecnologias que nos permitem fazer fichamentos muito diferentes de como os pesquisadores faziam há 10 anos atrás, né, que eram aquelas fichas mesmo, impressas, e eles organizavam em arquivos. Hoje a gente, com o editor de texto, a gente vai fazendo as sínteses das leituras e tirando dali, né, as nossas impressões, todos os elementos da nossa leitura que vão ser aproveitados em nossa pesquisa. Então, nós temos aí um aliado ao nosso lado, que é a tecnologia. A Denise está perguntando em qual obra do Freire ele trabalha com o tema formação de professor. Aí já entrando aí para o campo temático, mas se você quiser trazer aí algumas... Tá certo. É assim, a obra de Paulo Freire, você não tem um livro que discute uma categoria específica, né? As obras de Freire são obras dialogais. E o pensamento freiriano, ele é aspiral, tá? Eu não diria cíclico, porque ele não é cíclico, ele é aspiral. Então, você vai ver ele trabalhar um conceito de formação em uma obra, depois ele retoma e aprofunda em outra, mas eu destacaria algumas obras em que ele é, vamos dizer assim, bem forte na discussão do conceito. Eu chamaria atenção para a leitura da pedagogia da autonomia, tá? Em que ele é muito forte. Esse conceito que eu trouxe, dessa formação dialética em Freire, está na pedagogia da autonomia. E Cartas a Cristina também. Cartas a Cristina é um livro que ele escreveu quando ele estava no exílio no Chile, para sua sobrinha Cristina. Tem umas passagens muito fortes sobre formação, inclusive ele diz da diferença entre formação e informação. Ele diz que a formação parte da informação, é a base, mas você ser informado não significa que você foi formado, porque a formação em Freire, ela tem uma dimensão, eu diria, estética, porque a aprendizagem do conhecimento tem relação com um mundo mais bonito, é o que ele chama de boniteza, né? E tem uma dimensão epistêmica também, que é a dimensão do conhecimento mesmo, propriamente dito, e tem a dimensão política. Então, o professor formado para Freire é aquele que sabe articular o conhecimento científico, o conhecimento estético e o conhecimento político. Então, esse é um professor para Freire, cuja formação se aproxima da sua concepção teórico-metodológica. Mas eu diria para você dar uma lida, começa a ler a Pedagogia da Autonomia, que para mim é o último livro, é o best-seller, no meu entendimento, junto com a Pedagogia do Oprimido e a Pedagogia da Esperança, tá? Mas a Pedagogia da Autonomia vai te ajudar, e as Cartas a Cristina também. Mas o conceito está diluído ao longo da obra, você não vai encontrar um livro. Mas lê esses dois que vai te ajudar bastante. Muito obrigado, professor Hamilton, por compartilhar conosco. Parabéns. Nós vivemos tempos sombrios para a ciência, particularmente para as ciências humanas e sociais, entre elas as ciências da educação. E nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento e as nossas reflexões para que nós possamos passar esse período de trevas com cabeça erguida, né? E manter os nossos princípios até o final. Eu queria fazer a finalização da live, queria pedir para você fazer as considerações finais, agradecer imensamente a todos que ficaram conosco até o final. Como nós já dissemos, nós vamos em um outro momento dar continuidade a outros elementos do projeto, tanto no meu canal, no YouTube, César Sadala, quanto agora no canal do professor Hamilton, que está sendo lançado exatamente aqui na live. Professor Hamilton, por favor, repita o endereço do seu canal para todos. Certo, você vai colocar no YouTube lá Hamilton, com H, né? Hamilton e N no final, Perninck, vou soletrar, Perninck,
Pernink. Você pode procurar também pelo meu Instagram, qualquer coisa, @Prof. Hamilton Pernink, você vai encontrar também eu lá. E também pode me procurar também pelo canal, tá bom? Quero ressaltar que todos nós vamos conseguir passar essa crise que a gente está vivenciando, viu? De pandemia, de isolamento social. Vamos conseguir superar isso juntos e cada um na sua casa, né? Não é verdade? Fica em casa, Enfim, vamos finalizar então. Muito obrigado, professor Hamilton. Obrigado a todos que acompanharam. Boa noite. Boa noite, queridos. Um abraço, viu? Foi bom demais.